Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitar mais uma oportunidade, lembrando, né, que esse é o último domingo de horário de verão, porque às vezes a gente vê tudo clarinho, semana que vem já escurece, a gente, né, às vezes acaba perdendo a hora. Então, semana que vem a gente já está fora do horário de verão, né, só para a gente lembrar. E hoje nós vamos ter o nosso irmão Clébio e a nossa irmã Cristina Ferro. Então, vamos começar fazendo a nossa prece, para que a gente possa, né, se harmonizar. Nesse momento, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, para aprendermos um pouco mais, para refletirmos sobre o que os nossos irmãos hoje nos trarão para pensar, e que eles também sejam intuídos e inspirados por esses amigos espirituais, que com certeza aqui estão, que com certeza aqui comparecem, para nos auxiliar nesse trabalho que fazemos há quase 100 anos aqui no Centro Espírita Friburguense. Graças a Deus e que assim seja. Primeira palavra, Clébio, com a evolução da alma. Bem, boa noite a todos. Esse tema, aliás, dos temas que eu escolho, é sempre em razão de ter assistido uma palestra, ou lido alguma coisa que chamou a atenção, ou uma frase de efeito que tenha sido dita ou lida em algum lugar. E nesse caso aqui foram duas coisas, a palestra e uma frase de efeito que me obrigou a fazer uma pequena pesquisa em cima desse termo alma, né, que é, como Kardec fala aqui em algum momento, né, ele é uma das bases, né, do nosso sistema de evolução. Mas e já para iniciar, a gente vai ver aqui o que Kardec fala na introdução ao estudo da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos. Não a introdução ao livro, é a segunda introdução, a introdução ao estudo da doutrina, e é o segundo item, onde ele coloca alma, princípio vital e fluido vital. E ele já começa dizendo que a alma é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias. Isso na época, né, hoje em dia a gente já tem até mais, através de internet e outros meios de comunicação, a gente tem assim mais facilidades para se chegar a algumas definições de certas palavras. Agora, na época do Kardec, era muito limitado, né? O cara nem luz elétrica ele não tinha. Então, quando chegava uma informação, ele tinha que ter todo o cuidado, né, para que aquela definição que ele fosse dar dentro da doutrina espírita fosse realmente embasada, né, no que os espíritos estavam explicando. Então, essa introdução, inclusive, para quem estuda, para quem vai ler o Livro dos Espíritos, é muito importante ser lida, porque ele trata de algumas explicações aqui, no caso da alma é uma delas, que vão fazer com que a gente não se perca lá na frente, quando ele vai falar sobre o assunto, e a gente não ficar perdido quando ele usar um termo, né, dependendo do contexto. Então ele já diz aqui o seguinte, que segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida. Esse era o que os materialistas achavam na época. Morreu o corpo, acabou a alma, encerra ali, inicia no berço, termina no túmulo. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal que cada ser absorve uma porção. Essa já é mais para o lado panteísta. A gente tem uma grande inteligência e os corpos encarnam nos planetas e saem fagulhas dessa grande inteligência, e na hora da encarnação, criado o corpo, aquela fagulha entra no corpo e depois que o corpo morre, a fagulha volta para o todo. E acabou. Aquela vivência ali não serviu para nada. Tudo que aquele corpo, aquele indivíduo pegou de informação,
não valeu de nada, porque ele voltou para o todo e perdeu a individualidade. Isso é o panteísmo, né? É classificado como panteísmo. E já mais à frente ele diz o seguinte, que o princípio vital, o princípio da vida material orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde a planta ao homem, podem existir sem a faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Aqui ele está fazendo uma separação entre a alma, o espírito, que é o princípio, que aí no caso não, o espírito aqui encarnado já é o ser inteligente da criação. É diferente do princípio vital, porque qualquer corpo com princípio vital, ele vive. Agora, não necessita necessariamente do espírito. A planta tem princípio vital e vive. Os animais têm princípio vital e tem também uma alma, só que é uma alma diferente, é uma alma ainda que não chegou a esse estágio humano. Então, é aquele percurso que todo o princípio inteligente, até tornar-se ser humano, pensante, com consciência de si, com consciência do bem e do mal, ele faz aquele percurso. Ele começa com o princípio vital, passando pelo mineral, passa pelo vegetal, depois do vegetal ele vai para o animal, e do animal ele chega ao hominal, que é esse estágio que a gente está aqui. Mais um pouquinho à frente, o Kardec dá mais uma palhinha aqui sobre a alma. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência, e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Isso ele faz essas definições porque os próprios espíritos, depois, em alguns momentos lá para frente, diz que nós temos que nos entender com as palavras, né? Porque muitas confusões que às vezes a gente faz, inclusive foi se perguntado muitas vezes se a alma do animal se tornaria a alma humana, e na época houve muita confusão por causa disso, por falta de uma definição mais clara. Mas ele já prevendo isso, já no início do livro ele já coloca essas definições. E ele só complementa mais um pouquinho. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma espírita pertenceria somente ao homem. Assim já fica mais fácil de fazer aí uma conclusão, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais da alma, né, propriamente dita, para a gente chegar, que eu falei aqui que eu assisti uma palestra e que a frase que me levou a procurar esses significados e fazer uma pesquisa em cima da evolução da alma foi a seguinte, que em um determinado ponto da palestra, o palestrante vira para a plateia e fala: olha, eu posso afirmar para vocês que Deus não perdoa ninguém. Aí eu parei, estava com fone de ouvido, que eu costumo ouvir uma palestra, e vou procurando outras coisas correlacionadas. Parei tudo e fui prestar atenção e fiquei pasmo, né? Passado, como se diria por aí, com as explicações, né? E vou tentar passar isso para vocês entenderem o teor e o peso dessa afirmação, que Deus não perdoa ninguém. Se a evolução das espécies no mundo físico se dá pela alternância das gerações, sendo que os indivíduos morrem para dar lugar aos seus sucessores, isso acontece com animais, plantas, né? Ele vai explicando ponto a ponto. No mundo espiritual, há uma evolução contínua da individualidade,
Desde a menor partícula, cada princípio espiritual continuamente aperfeiçoa sua forma, adquire complexidade, desenvolve o organismo espiritual, ou seja, o perispírito, aprimora funções fisiológicas, amplia sua sensibilidade à medida que elabora a funcionalidade dos órgãos do seu perispírito. Essa alternância das espécies abaixo do homem, como esses seres não têm consciência de si e nem têm consciência das leis universais, não teria por que eles ficarem na erraticidade. A evolução do princípio espiritual é individual, contínua e progressiva, desde o átomo até o homem. Nesse processo, o perispírito se elabora até ganhar os recursos funcionais e condições fisiológicas necessárias para a vida humana. Eu estou falando aqui em perispírito, de repente tem alguém aqui que está vindo aqui pela primeira vez. Então, o perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. O espírito ele não tem condições de acoplar direto na matéria bruta. Então tem que ter um elo de ligação, e esse elo de ligação se chama perispírito, que é um corpo entre o corpo espiritual, o espírito, e o nosso corpo físico. Ele faz essa interligação. Quando nós deixamos o corpo físico e voltamos para a erraticidade, para a espiritualidade, nós ficamos com esse corpo perispiritual, que ele para quem está aqui no mundo físico, ele é invisível, vamos botar assim. Só alguns médiums de visão, né, de evidência, que veem, no caso, esses corpos. Entrando mais um pouquinho à frente, no livro 2º do Livro dos Espíritos, capítulo 2, fala da encarnação dos espíritos. E a pergunta 134b fala o seguinte: as almas, é perguntado aos espíritos, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E eles dizem que sim, as almas não são mais do que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível, e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. E a seguinte é perguntado de novo: há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Aí é que entra agora a explicação do que eu falei ali. Há o liame que une a alma e o corpo, é o elo de ligação que une os dois. E qual é a natureza desse elo de ligação? Eles definem como semimaterial, que é aquilo que eu falei, ele fica para a gente invisível, mas para a espiritualidade bem visível. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Aqui tem uma explicaçãozinha que eu já falei do perispírito, né? Mas vou reforçar aqui. O perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca, para um exemplo assim bem físico. E a pergunta seguinte, vai aí: a alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais do que o envoltório, sempre o repetimos. Aí eles estão falando que há distinção. Espírito é uma coisa, princípio vital, outra. O corpo pode existir sem a alma? E eles dizem categoricamente, sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os elos de ligação que a unem a ele e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma
não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então, a gente está aqui, enquanto estamos com o princípio vital em alta, ficamos, né? O nosso corpo extinguiu o princípio vital, a gente, né, parte, porque não tem como ficar. Tem mais uma perguntinha. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Eu estou indo nessa sequência porque vai fazer diferença lá na frente, quando eu retomar aquela famosa frase que eu falei no início, de peso, né, para poder a gente entender o porquê do palestrante ter feito a frase daquele jeito. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo que ela pode ser dividida em quantas partes forem necessárias. Agora, se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. E aí ele vai dando uma sequência que já chega numa outra que diz o seguinte: há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. Então eles vão num crescendo, explicando para que a gente clareie bem, né, a gente entenda bem essa situação, né, de espírito, perispírito e corpo. Como que funciona essa acoplagem, né, essa associação. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, essa é uma pergunta que eu vou ler, que está um pouquinho fora da curva, mas como tem alguns palestrantes espíritas aí antigos, pelo menos da federação, de vez em quando a gente ouve o povo falar isso, que a alma da criança vai se completando a cada período de vida. Que eles falam aí, no geral, aí, que a reencarnação ela se completa, ou a encarnação, aos 7 anos. Né? Isso não está de acordo com a codificação. Então, eu li mesmo só para a gente tocar nesse ponto aqui, que não é nem o fio aqui da meada. Então, a resposta dos espíritos. O espírito é apenas um. Inteiro na criança como no adulto. Ponto. A gente já podia parar aí. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. À medida que a criança, aí por volta de 7, 8 anos, ela está com o sistema imunológico pronto, o cérebro já está todo completo dentro da caixa craniana, e outros órgãos do corpo que vai fazer com que ele seja um indivíduo saudável durante a vida. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Aí ele deu um puxãozinho de orelha ali. Ainda continuando nessa linha, para a gente poder chegar lá na hora da conclusão, agora a gente vai falar um pouquinho da alma dos animais e nós. Né, e como que a gente está nessa situação aí, como que era visto naquela época ali de Kardec. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Então eles vão continuar uma relação parecida com a que a gente tem, só que num grau de entendimento maior. A comunicação é melhor feita. Os animais progridem como homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então, nem expiação e nem eles ficam na erraticidade. Porque eles não têm consciência de si,
e não tem como dizer se erraram ou se acertaram. São inteligências instintivas, né? Eles agem só por instinto. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles. Como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Né? A gente até tinha um filme aí, eram os deuses astronautas. Né? Isso foi lá na minha época lá de adolescente lá. Então tem a seguinte aqui. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resulta que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que se assinala em todas as suas obras. É uma inquirição do Kardec. Ele responde o seguinte, que tudo se encadeia na natureza por elos de ligação que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Isso significa que no futuro poderemos. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho, simples. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Já estamos quase chegando lá no nosso momento de conclusão, então eu já vou adiantar um pouquinho aqui. Assim, além de suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se? Deve ele lutar contra a influência da matéria? É uma outra pergunta interessante. Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. Porque lá atrás o Kardec perguntou se havia uma alma animal e uma alma espiritual, porque muitas vezes o homem saía do seu normal, com atitudes animalescas, fora do seu juízo. Né? Então ele fez essa pergunta e agora eles já estão respondendo um pouquinho à frente. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Então é aquilo, a gente não tem uma alma animal, mas tem um corpo ainda bem próximo dos animais. Então a gente tem aquele instinto ainda, a gente traz o instinto animal dentro de nós. Agora vamos já caminhando para uma finalização, a dizer o seguinte: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta que ele ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito nessa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Então, antes da gente chegar a essa fase da humanidade, a gente passou pelas outras várias fases, né? Voltando nesse sentido, animal, vegetal e mineral, né? Para poder, fazendo agora o inverso, a gente começa pelo mineral, vem para o vegetal, animal e chega até o hominal. Para a gente ter essa condição agora aqui de se reconhecer e de reconhecer o universo e as coisas que nos cercam, inclusive o bem e o mal. Só porque a gente está falando dessa evolução, então eu vou ler um pedacinho da questão 540, que é a famosa aí.
E é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo, o átomo primitivo, começou, o princípio espiritual começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então a gente ainda está bem simples ainda nas nossas conclusões. Com estas colocações já podemos concluir que se a transmigração da alma serve aos seres inferiores para a elaboração de suas condições fisiológicas e instintivas, no homem a reencarnação tem a finalidade de desenvolvê-lo, intelecto e moralmente, pelo exercício da liberdade e da vontade. Agora, voltando àquela pergunta, aquela afirmativa que o palestrante fez, né, de que Deus não perdoa ninguém, ele fez a seguinte colocação. A gente já viu que cada ser vivo, né, tem a sua alma, né, tem o seu fluido vital. E nós, enquanto humanos, nós somos aqui, cada um aqui tem no seu corpo cerca de 100 trilhões de células. E cada célula dessa, ela tem um núcleo, né, com elétrons, prótons, nêutrons e aqueles quarks famosos que já chegaram à conclusão que é a menor partícula da matéria, que são partículas de luz. E com isso, cada serzinho desse, cada célulazinha dessa nossa, ela, se pegar uma célula nossa aqui e botar in vitro no laboratório, com os líquidos adequados e o ambiente, a alimentação adequada, ela é capaz de se sobreviver e de se multiplicar. Tanto é que fizeram aí a ovelha Dolly, que já está ultrapassada, né, já estão fazendo até pesquisas com órgãos humanos e tudo mais. Né? Então, nós somos um espírito que gerencia, né? Eu estou falando das 100 trilhões de células, fora os hóspedes que a gente vem apanhando no ar, no que a gente come, no que a gente bebe. Né? Eu só estou falando dos trilhões das células que compõem o nosso corpo e os nossos órgãos. Então a gente é um administrador, muitos maus administradores às vezes, né? Outros cuidam melhor do corpo, porque já disseram aí para trás que o corpo é o templo do espírito, né? Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte, que Deus, nesse contexto todo, de tudo isso que a gente apresentou aqui, ele sabe, né, no momento da nossa criação, ele já sabe que a gente sai dali com 100% de possibilidade de nos tornarmos perfeitos. Ele, da distância que ele está, ele já nos vê plenos, ele já nos vê com já próximo dele, já sabe que a gente vai vencer todas as provas. Então, em razão disso, ele não precisa nos perdoar, porque ele sabe que se a gente não conseguiu o progresso necessário numa determinada encarnação, foi por ignorância, não por maldade. Né? Então, ele não nos pune, ele nos oportuniza novas reencarnações para que a gente possa, através delas, ir adquirindo conhecimento e, consequentemente, subindo na escala evolutiva, que é o propósito dele. Né? Nos criou para que nós cheguemos até próximo dele e sejamos seus ministros em algum momento aí no universo, administrando aí, ajudando a administrar galáxias e até um planetinha que nem que esse aqui. Então, essa é a razão porque Deus não nos perdoa, porque Ele não tem o que nos perdoar. Nós fomos criados simples e ignorantes, não seres maldosos, né, que ficam macumunando, burlar as leis divinas. Se a gente o faz, é por pura ignorância. Né? À medida que a gente vai se esclarecendo, e tudo se ajeita, e Deus está lá, impávido lá no seu ponto, esperando que a gente assim o faça e progrida aí infinitamente, indefinidamente. Esse foi o recadinho de hoje. Espero que vocês tenham absorvido aí um pouquinho do que foi dito.
Deus já vê o resultado final, né? A gente que vai aprendendo até chegar lá, mas é muito interessante essa perspectiva. E agora a nossa irmã Cristina, falando da fé que transporta montanhas. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui para fazer algumas reflexões, né, que podem nos ajudar aí no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E eu sou uma pessoa observadora, né, e esse assunto da fé, ultimamente, vem chegando para mim, para que a gente possa fazer uma reflexão de como anda a nossa fé. O que é ter fé, na verdade, né? Às vezes eu ouço pessoas que dizem assim, não, Deus vai tomar conta disso, Deus vai resolver, né? Assim, denotando que Deus é que vai fazer e a pessoa não vai fazer nada, né? Ela está certa e confiante de que Deus vai resolver a situação dela e ponto. Está tranquila, mas sem atitude nenhuma, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas você sabe que Deus está comigo, né? Isso é quase que uma ameaça para quem está ouvindo, né? Deus está comigo. Então, o que eu disser vai acontecer. E com você eu não sei que se está ou não está, mas Deus está comigo, né? E às vezes a pessoa tem aquela fé que Deus vai realizar aquilo que ela quer, né? Principalmente em situações de doença, de que vai curar, porque eu sou uma pessoa de fé, eu vou ficar curada, ou aquela pessoa que eu amo vai ficar curada de qualquer jeito. E eu cheguei a escutar outro dia que se Deus quiser, a ressuscita também. Então a pessoa não estava preocupada se a outra ia morrer, porque se Deus quiser, Ele ressuscita. E aí a gente fica, né, se questionando. É uma fé que parece ser forte, não é? Porque se Deus vai curar porque ela quer que Deus cure, não porque esteja nas leis, porque vai acontecer, né? Ou a fé que fará isso ou fará aquilo, não, eu tenho fé que sou eu que vou passar no concurso que eu estou fazendo, que eu vou conseguir esse emprego, fé. Então, usamos a fé, essa palavra, para diversas coisas. E é bom que a gente analise em que parâmetros também estamos nós, que somos espíritos frágeis, que nesse nosso caminho evolutivo ainda somos inferiores, e temos uma mistura de emoções e de arquivos de todas as encarnações passadas que nós vivemos, que às vezes a gente se mistura, apesar da nossa inteligência hoje ter estudado, né, e ter se esclarecido, às vezes dentro de nós ainda tem resquícios que em momentos a gente lança a mão também, mas a gente precisa se tornar consciente disso, né? E aí eu fui ver qual era a definição de fé, né, no dicionário. É uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. E aí, o que a doutrina dos espíritos nos diz a respeito de fé, né? O que os espíritos nos esclarecem a respeito disso, né? E aí, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem esse capítulo que é a fé que transporta montanhas. E Jesus começa o capítulo com a parábola de Jesus, de que os apóstolos não conseguiam curar uma pessoa, o filho de alguém que foi levado a ele, e que ele disse que eles não o curaram porque faltava fé. Eles eram homens de pouca fé, que a fé transporta montanhas. E a gente, isso pode nos induzir, se a gente não se esclarecer, desse tipo de coisa, né? Que se eu tenho fé, eu posso qualquer coisa, mesmo que ela seja materialmente improvável, ou que ela derrogue as leis naturais, as leis de Deus, né? A gente costuma ter ouvidos para ouvir uma coisa da forma que a gente gosta mais, né? Da forma que aquilo vai ser mais confortável para a gente.
E, então, os Espíritos vão nos esclarecendo do poder da fé, né? Que a confiança nas nossas forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que nós não podemos fazer quando a gente duvida de nós mesmos. Então, a gente põe uma meta, quando a gente confia que a gente é capaz, a gente mobiliza os recursos, né? A gente planeja, mobiliza os recursos e a gente chega lá. Quando a gente nem a gente acredita, aí a coisa vai indo frouxa, mas não vai dar para mim, eu não sou forte, e a gente não faz. Então, a gente não caminha, né? Então, nesse sentido, é que essa confiança vai mobilizar essa nossa energia, os nossos pensamentos, para a gente alcançar o que quer. Mas a fé que transporta montanhas, ela tem que ser entendida no seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta, na verdade, são as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, né? A gente se acomoda nas situações, e mesmo que elas não sejam tão boas, mas a gente está acostumado com aquilo, a gente fica naquele mesmo lugar. Então, a fé que a gente tem que ter, sabendo e conhecendo a nossa destinação, é da gente se mobilizar, da gente encontrar forças para mudar as situações, não é? O interesse material, o egoísmo, as paixões são montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Uma fé robusta, ela tem perseverança, energia e ela vai mobilizar o que eu disse, os recursos necessários para uma vitória. E a fé vacilante tem a incerteza, tem a hesitação. A fé é igual à confiança que se deposita na realização de uma determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. E isso confere a gente uma espécie de lucidez, né? Que antevê pelo pensamento aonde a gente quer chegar e como a gente pode chegar. A gente costuma ter essas metas em relação a coisas materiais, né? Ah, não, eu quero muito comprar tal coisa, então eu vou me planejar, eu vou ver o que eu posso fazer, se eu vou pegar dinheiro emprestado, o que eu vou fazer para atingir aquele meu objetivo. E assim deve ser para as coisas que realmente são valorosas, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução, né? A fé sincera é calma, é paciente. Ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas e tem a certeza de chegar a um fim. Não é? Eles nos dizem aqui, para a gente, os Espíritos nos instruem a não confundir fé com presunção. Presunção é uma opinião excessivamente boa acerca de si mesma, demonstração dessa opinião em público, uma expressão de vaidade, de afetação. Então, quando a pessoa diz, eu é que tenho Deus, né, porque eu tenho Deus, eu sou poderosa, ela está, na verdade, isso é uma demonstração mais de orgulho, de vaidade, do que propriamente de fé. Não é? Quando a gente se prepara, a gente semeia, a gente conhece, a gente constrói uma base que nos permita ter fé ao longo da vida. Nos momentos de calmaria é fácil ter fé, é mole. Se a gente sabe a doutrina, se a gente tem um discurso, seja lá em qual religião for, é fácil falar de fé. A fé verdadeira, ela vai exigir de nós, o seu testemunho são nos momentos difíceis. Naqueles momentos em que a gente, tendo uma fé robusta, em que a gente não vai desmoronar, não vai arrancar os cabelos, que a gente não vai se desesperar, nem vai criar revolta, é nesses momentos. E por isso também é importante, todos nós temos filhos, netos, que a gente plante essa semente da fé, né? E naquilo que a gente acredita, desde pequeno, porque ele é fundamental na nossa vida que a gente tenha fé, para que a gente possa encarar os desafios da vida, né, frente a frente, sem se desesperar. E é tão bonito quando a gente vê uma pessoa no momento que ela dá esse testemunho, né, pela serenidade, não que ela não esteja se importando porque está acontecendo isso ou aquilo, mas porque tem uma certeza dentro. E se ela tem essa certeza, é porque ela conhece. Né? É a certeza da compreensão
das leis de Deus, da compreensão de por que a gente veio para cá, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, de todas essas oportunidades que a gente tem. Isso dá a gente uma serenidade. Agora, temos nosso lado humano, onde a gente também fica com medo, onde a gente se pega frágil às vezes. Mas precisamos recorrer a tudo isso que está dentro de nós. Por isso é importante, às vezes a gente ouve uma pessoa falar assim, não, mas eu vou deixar para o meu filho escolher quando ele crescer. Tá, ele vai escolher sempre, mas precisa ter alguma coisa que seja fomentada aí desde a infância, né, para que ele possa até escolher. Porque se ele não conhece, nunca foi mostrado a ele, né, que existe uma espiritualidade, que existe um depois, que a gente não está só na matéria, existe o lado espiritual, é mais difícil ter essa escolha. Então, nós somos facilitadores, né? E aí, os Espíritos também nos dão a instrução de que o poder da fé tem uma aplicação direta e especial na ação magnética. O homem age sobre o fluido universal, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Então, esse poder fluídico, mais uma fé ardente, pode operar por vontade dirigida para o bem fenômenos de cura. Por isso Jesus diz aos apóstolos, se não conseguistes curar, foi por causa da sua pouca fé. Né? Quando a gente vai dar o passe, quando a gente se concentra e está imbuído daquele amor, a gente sente que aquilo está saindo aquela energia, né? Que a gente está transmitindo aquilo. Uma mãe ou um pai amoroso, quando vê seu filho doente, que está ali do lado dele, que ele faz um carinho, você sente que você doa aquela energia, aquele fluido, você mobiliza esse fluido universal para o bem. E aí você possibilita que aquele outro organismo tenha uma cura, né? Outro dia eu li que beijinho no machucado de mãe cura mesmo. Talvez cure mesmo por isso, né? Porque é aquela sua vontade, é aquele seu amor, é aquela energia boa que você passa, né? Você pode ajudar aí nesse processo. E aí, logo depois, os espíritos falam da parábola da figueira seca, que é muito interessante pelo seguinte, que a gente acho que mal interpreta isso demais, né? Vou ler aqui só para a gente ver. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, Jesus teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, lhe disse, nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Essa é uma parábola que incita a gente, quando não está muito esclarecido, a humanizar Deus, não é? Deus, ele, pela definição aqui da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós colocamos Deus como a figura humanizada. E, muitas vezes, com as nossas paixões, que tem raiva, né? Deus que pune, como ele estava colocando aí, Deus que não perdoa, Deus que é poderoso. Então, a nossa fé não pode, Deus aqui, que vai dizer que só porque não estava no tempo de figo, não tinha o figo, Jesus amaldiçoou, no outro dia estava seco. Isso pode levar a gente, quando tem na nossa inferioridade ou na nossa ignorância, a achar que é assim. Que se eu tenho fé e pertenço a um grupo que tem muita fé, o que eu disser vai ser verdade. Infelizmente, ainda existem pessoas que se acreditam assim. Que acreditam que ter fé é isso, é acontecer o que elas querem que aconteça. Porque esse Deus guerreiro, esse Deus
está a nosso mando. Né? É como se a gente mandasse em Deus quando a gente tem esse tipo de fé. Porque eu quero que isso aconteça, eu vou rezar muito, aí eu peço a Valéria, eu peço ao Kleber, todo mundo aqui, grupo daqui, grupo dali, todo mundo rezando, pedindo uma coisa, e Deus vai atender. Não é assim. Não é rezar, a gente não tem que fazer oração para pedir que aquilo que a gente quer se realize. Porque muitas vezes, graças a Deus que não acontece o que a gente quer, não é o melhor para a gente. A gente tem que se colocar numa postura diante da espiritualidade, diante de Deus, essa sintonia que é a gente que vai lá na sintonia. Fé não se impõe a ninguém. Cada ser vai procurar. Quando ele começa a ver, como ele começa a perceber que existe algo mais que está no comando e no controle de tudo, é ele que vai buscar essa sintonia com essa divindade, né, com o Deus único. Somos nós que temos que nos sintonizar e nos colocar à disposição. Crer é confiar, sim, mas é confiar que vai acontecer tudo de melhor para que a gente possa crescer e evoluir mais rápido. As coisas piores que nos acontecem, se elas nos acontecem, é porque nós temos força para superar. Diante de uma doença, diante de um ente querido que está, né, arrasado, que está doente, a nossa melhor oração é dirigir o amor a essa pessoa, né? É pedir a Deus que o melhor aconteça e que ela passe por aquilo da melhor forma possível. Lógico que a gente quer ficar curado, lógico que a gente quer que o outro se cure. Nós sabemos com a nossa razão que nós estamos aqui de passagem. Que a gente nasce, cresce e morre, envelhece, morre, às vezes nem envelhece, às vezes... A gente tem um tempo aqui, mas é a nossa inferioridade que quando a gente tem um negócio pior, né, que a gente não sabe o que é ainda, quando a gente quer que descubra, a gente quer mobilizar tudo, aí a gente quer o melhor médico, a gente quer que o exame saia na hora, o resultado, a gente quer que tudo, né, conspire para que a gente fique bem. É compreensível. Mas não é real isso. Né? Não é real, é esse desespero que tira a pessoa do prumo. Por mais que a gente tenha conhecimento, quando a gente é muito frágil espiritualmente, moralmente, a gente esquece a teoria. Porque comigo não, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu quero ficar aqui de qualquer jeito. É lógico que a medicina foi criada, né, e ela evolui para que a gente possa, tanto que a qualidade de vida e até o número de anos que a gente fica na Terra aumentou muito. Devido à evolução intelectual. Mas a moral é por conta nossa. Fé depende de confiança e de conhecimento. A base que a gente necessita para ter uma fé verdadeira, essa base é a compreensão das leis de Deus. Não estou dizendo que o Espiritismo é detentor da verdade, porque todas as religiões se acham detentoras da verdade. Mas porque nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando das leis de Deus. E a gente vê aqui, né, lendo as obras básicas, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas ela é o futuro das religiões. Porque a verdade, né, essas leis de Deus são imutáveis. Imutáveis. Então, se eu tenho uma fé cega, o que é ter uma fé cega? Eu acreditar no que me dizem, ponto. Então, se eu vou a um lugar que me falam isso, isso e aquilo, eu acredito e eu vou piamente, sem ver se aquilo tem lógica, aquilo tem razão, abrindo mão da prerrogativa, do raciocínio e do livre-arbítrio. É porque o pastor falou, porque o padre falou, porque no centro espírita falou, mas às vezes são coisas que não fazem sentido, não é? E a gente vê que o nosso conhecimento vai mudando. A Terra era o centro do universo, até se mostrar que não era. Né? O horizonte para uma época da humanidade, você olhava assim o horizonte, parecia que a Terra não era redonda.
Mas se descobriu, então o conhecimento vai mudando também a nossa cabeça. E a gente precisa evoluir, a gente precisa exercitar esse raciocínio de ver o que é bom para a gente e o que não é. A fé cega, na verdade, você não se responsabiliza por nada. Porque são os dirigentes, são a cúpula, os estudiosos, eles que sabem, eu não sei de nada. Então eu só sigo. Né? A fé cega também tem um quê de pensamento mágico. O que é pensamento mágico? Tanto na psicologia quanto na antropologia, existem estudos disso. Isso é uma coisa que acompanha o homem desde que o homem é homem. Né? E diz que nas crianças é mais fácil de encontrar, mas na verdade acho que nós todos temos isso, né? É uma tentativa de escapar às ansiedades, aos conflitos, aos desprazeres, tanto do mundo externo quanto do mundo interno. A gente é como se eu transferisse, né? Deus vai cuidar de mim. Eu não trabalho, eu não faço nada, eu tenho um monte de filho e eu fico lá. Não, Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando de tudo. É lógico que a espiritualidade, ninguém tem que passar por uma prova sem ter ao redor. É lógico que tem gente que pode ajudar, tem gente que pode... Mas e cadê a responsabilidade da pessoa? Cadê as escolhas que ela faz? Né? E nesse pensamento mágico também, você, como se o ato de pensar pudesse controlar, explicar e até mesmo modificar a realidade. Então, se eu pensar numa coisa, tanto pelo medo de pensar, né, porque às vezes a gente, não quero nem pensar nisso, que vai que acontece porque eu pensei. Né? Ou, só porque eu pensei, o universo inteiro vai se modificar para aquilo acontecer. A gente pode sim, né, se aliar às forças, né, do universo quando a gente entra em sintonia, mas não quer dizer porque eu pensei, vai acontecer. Isso é um pensamento de que não tinha aquelas coisas de dançar, a dança da chuva. A gente vai dançar e vai chover. E de outras formas, nós, hoje, mas isso foi há muitos séculos atrás, mas hoje a gente ainda faz umas coisas assim. Quando eu boto num objeto, eu acho que ele tem poder, Santo Antônio, né? Vou virar Santo Antônio de cabeça para baixo, sei lá, vou botar de castigo, vou casar. Você não está transferindo um poder para aquele objeto, de que ele vai realizar uma coisa por você? Né? As promessas e tantas outras coisas. Que a gente pensar ou falar vai fazer aquilo acontecer. Na religião, né, na Bíblia, lá, quando Deus se fez verbo e ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E em algum lugar lá dentro da nossa cabeça ficou isso, de que se eu também falar, eu não sou feita a imagem e semelhança dele. Ele não disse para eu ter fé que transforma montanhas. Então, eu vou falar, a coisa vai acontecer. Isso é uma coisa inconsciente. Se a gente pensa que a gente não é movido por isso, mas é bom que a gente reflita, né? A quantas anda a nossa fé? A quantas anda? Eu estou fazendo como que eu demonstro a minha fé? Para mim mesmo também, né? Eu sou dessas apavoradas. Eu fico louco quando acontece alguém comigo, alguma coisa comigo, com alguém que eu amo. Né? Deus é Pai só meu, Deus é Pai de todos. Então, quando eu me preocupo muito com todo mundo que está ao meu redor, eu tenho internalizado isso, de que eu sou tão filha desse Pai, sou tão cuidada desse Pai, como os outros também são. E, na verdade, o universo é perfeito. Tudo se encadeia de forma perfeita. Esses nossos sofrimentos, essas nossas tribulações são características de um planeta de provas e expiações. E se isso bateu na minha porta, é porque eu tenho condição de lidar, por mais desesperador que seja. Porque nesses momentos a gente vê que o que mais importa é o amor. Deus é amor. E mais importa é o amor, são os nossos afetos. São as pessoas que a gente ama. E a gente precisa expandir isso para todos, porque somos todos filhos do mesmo Pai.
O sofrimento de A, B ou C também tem que comover as fibras do meu coração, como comove o de alguém próximo. Não só, né, porque a fé, ela é mãe da caridade e da esperança. Porque quando eu tenho realmente uma fé que foi baseada num conhecimento, uma fé robusta, que me faz crer que eu posso passar por todas as coisas. Tudo passa, e tudo depende de como a gente passa pelas coisas. Se você... eu falo às vezes, dou exemplo de doença, que eu acho que isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Eu posso não querer estar internado no hospital, mas eu ficar calma, tranquila, confiante de que o melhor está sendo feito, e eu ficar arrancando os cabelos nervosos, querendo arrancar tudo embora, vai modificar em alguma coisa? Então, a gente pode passar por N situações, mas depende de como a gente passe. O fato de eu me desestabilizar não vai mudar a situação. Eu preciso ter a calma, a serenidade, para que eu possa mobilizar essa minha energia interior e esses fluidos para ver o que eu posso fazer de fato. A fé sem ação é uma fé morta. A fé contemplativa, eu amo Deus, mas pode cair 10 aqui do meu lado que eu não estou nem aí. Isso não é fé. Esse Deus de amor é Pai de todos nós. Todos somos irmãos. Uns vieram com uma prova, talvez mais difícil que as outras, pode ser uma prova de privação material, às vezes nem é tão mais difícil do que uma de outra pessoa que tem a sua prova, os seus conflitos, né, as suas... está no embate ali, tentando se reajustar com algumas pessoas. Então, todos nós aqui temos nossas lutas. Não dá para a gente julgar qual é a luta mais fácil, qual é a luta mais fraca, mais fácil de passar. O que importa é que a gente tenha olhos de olhar para o outro como tem de olhar para nós mesmos. Que a gente trabalhe essa nossa fé de uma forma... que seja realmente robusta, que ela seja uma fé que vai nos levar com serenidade mais rapidamente para o nosso destino final. E isso é uma coisa que a gente se pega muito no cotidiano, né? A gente é envolvido pelas coisas e a gente não percebe isso, né? A gente não se dá conta. Eu vou ver se dá tempo de eu passar um vídeo rapidinho aqui. Vamos ver. Se eu apagar a luz aqui, para acender essa aqui. Tá ligado também não, né? É aqui que liga, velho? Beleza. Vingou não. Foi? Eu achei que não ia dar tempo e já nem liguei o negócio. Pronto. Por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas.
Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Então esse aí é um testemunho, né, do que é crer em Deus. E aí, a gente tem essa imagem aí. Às vezes na vida, aparentemente, tudo está bem, até que o inesperado acontece. O importante é saber como reagir, transformando o problema em oportunidades. Então, a gente não tem castigo, não tem perdão, né? A gente tem isso, oportunidade. A vida não é colorida, ela é colorível. E eu vou encerrar com uma definição do que significa acordar. Vamos começar separando as sílabas da palavra acordar. É acordar, viu? Significa dar a cor, colorir, colocar o coração em tudo que faz. Dê você a chance de acordar todos os dias, principalmente nos mais cinzentos. Então, que a gente possa refletir aí sobre a nossa fé, quantas anda a nossa fé, né? E que a gente possa mover as montanhas que estão nos separando, né? Que são os obstáculos que estão retardando a nossa evolução espiritual, evolução enquanto alma, né? Enquanto espíritos, filhos amados do Pai. Uma boa noite a todos, que a gente possa se ver em breve.